Quanto cobrar por uma holding é uma das perguntas que até mesmo advogados muito experientes têm alguma dificuldade de responder. Nesse vídeo eu vou apresentar 4 modelos de precificação que você pode utilizar, inclusive, para projetos de planejamento patrimonial e sucessório que não envolvam holding e também para outros produtos de prateleira aí do seu escritório de advocacia. O primeiro modelo é uma remuneração por quantidade de horas dedicadas a um determinado projeto. O custo principal das entregas de serviços jurídicos é justamente a remuneração da hora técnica dos profissionais envolvidos na realização daquele projeto. Na minha visão, esse não é o melhor modelo de precificação, mas eu vou ensinar ele para você porque ele vai nos orientar, inclusive, a utilizar alguns dos outros modelos mais para frente. O seu principal desafio nesse modelo de precificação é, portanto, quantificar com a maior precisão possível quantas horas você vai precisar dedicar a um determinado projeto e ter definido previamente um preço pela sua hora técnica para que você tenha ali a remuneração para apresentar ao cliente. E existem maneiras de você fazer isso com essa precisão, fazendo as perguntas certas para cada tipo de produto que você incluiu aí no seu portfólio. Eu vou usar aqui o exemplo da holding, mas você pode se valer desse tipo de exercício para todos os outros produtos de prateleira que você tem aí no seu escritório. Por exemplo, todo projeto de planejamento patrimonial e sucessório envolve uma quantidade de pessoas. Então, para cada pessoa envolvida no projeto, eu teria que dedicar algum tempo. Dedicar algum tempo para quê? Para explicar os caminhos que estão sendo sugeridos, para coletar informações, compreender e entender o contexto de cada um dos indivíduos envolvidos naquele projeto e para que eu possa me fazer entender no momento de explicar. Cada uma dessas pessoas você deve incluir na sua planilha. Ah, Luiz, eu vou colocar na minha planilha 1 hora para cada pessoa envolvida. Maravilha. Se você tiver que fazer a análise, por exemplo, além de conversar, explicar para cada um dos envolvidos como vai funcionar o planejamento e coletar as informações de natureza pessoal e de relacionamento de cada um deles, você também vai ter que fazer uma análise de estado civil. Então, analisar a documentação de certidão de casamento ou pegar a certidão de nascimento atualizada. Às vezes você está conversando com o seu cliente, ele vai falar que tem um determinado regime de bens, você precisa de fato saber se o regime que ele está falando é verdadeiramente aquele que ele se casou. Então, analisar as documentações relacionadas ao estado civil, para que você possa definir os efeitos patrimoniais do regime de bem de cada um dos envolvidos. Então, colocar aí na sua planilha mais 1 hora. Então, 1 hora de reunião para cada pessoa envolvida, 1 hora de análise de estado civil e regime de bens para cada um dos envolvidos. Outra questão que também influencia diretamente na quantidade de horas dedicadas a um projeto. Quantidade de imóveis. Então, é muito diferente você fazer um planejamento em que uma família tem 60 milhões de patrimônio, mas é apenas uma fazenda, de você realizar um planejamento em que você está atendendo uma família que tem 60 milhões de patrimônio, mas ela tem 350 imóveis. O teu tempo dedicado à análise de cada imóvel, situação de cada imóvel, é muito diferente. Então, eu gosto de colocar também uma quantidade de horas de acordo com a quantidade de imóveis que eu tenho naquele projeto. Se esses imóveis são imóveis urbanos, talvez eu demore mais tempo do que imóveis rurais, ou o contrário. Imóveis rurais eu demoro mais tempo para analisar do que imóveis urbanos. Se os imóveis rurais estão regularizados ou não estão regularizados, ou é apenas um direito aquisitivo. Eu vou ter que analisar e pode ser que eu demore mais tempo a depender da natureza do imóvel, a depender da finalidade do imóvel, a depender da classificação do imóvel. Então, você vai definir previamente. Se eu estiver atendendo um cliente que tem imóveis urbanos, por cada imóvel urbano eu vou colocar quantas horas na minha planilha. Por cada imóvel rural eu vou colocar quantas horas na minha planilha. E fazendo esse procedimento você vai completando a sua planilha. Outra pergunta que influencia diretamente. Tudo bem, será que é a mesma coisa eu atender uma família que tem 10 imóveis e cada um desses imóveis está em um município diferente, de eu atender uma família que tem 10 imóveis, mas que os 10 imóveis estão num único município? Claro que tem. Então a quantidade de municípios envolvidos vai influenciar diretamente na quantidade de legislações municipais que eu vou ter que estudar para verificar, por exemplo, se houve modificações. Na quantidade de municípios, eu posso fazer uma subdivisão. Quantos municípios envolvidos no planejamento eu já trabalhei? É diferente a quantidade de horas que eu vou dedicar num projeto? Se é um município que eu trabalho todo dia eu estou analisando o imóvel daquele município, todo mês tem um projeto envolvendo aquele município. De eu estudar a legislação de um município com o qual eu nunca trabalhei, faz diferença?
Óbvio que faz. A quantidade de tempo que você vai dedicar num projeto para se atualizar com relação a uma legislação municipal, verificar com a Secretaria de Fazenda se houve ou não houve alguma modificação da semana passada para agora, é completamente diferente a quantidade de tempo de você gastar para descobrir qual é o entendimento de um município com o qual você nunca trabalhou, mandando e-mail para a Secretaria de Fazenda ou entrando em contato com algum advogado parceiro daquele município via e-mail, via telefone, via WhatsApp, para descobrir aquele entendimento. Então você vai dedicar uma quantidade de tempo maior quando você não tem familiaridade com a legislação habitual que você maneja no seu dia a dia. Então, na sua planilha, você pode colocar uma quantidade de horas diferente se o município você já trabalhou. E se você não trabalhou, você colocar uma quantidade de horas maiores. Ah, Luiz, quantas horas eu vou colocar? Aí você vai fazer um exercício pessoal para ir completando a sua planilha conforme eu estou te ensinando aqui. E quantos estados? Concorda comigo que se todos os bens do seu cliente estão situados num único estado, você vai ter contato com apenas uma legislação no que diz respeito a ITCD? Se estiver com 2, 3, 4 estados, você vai ter que analisar mais legislações de ITCD? Concorda que se você nunca trabalhou com esses estados, você vai gastar mais tempo do que com estados que você já trabalhou? Então você vai fazer o mesmo exercício que eu acabei de propor para você para os municípios, também para os estados. Quantas horas você demora para se dedicar à atualização das legislações estaduais com as quais você já trabalhou? Quanto tempo você se dedicaria para ter certeza de quais são os entendimentos no que diz respeito à base de cálculo, alíquota, fato gerador, faixas de isenção de estados com os quais você não trabalhou. Outra pergunta que influencia diretamente, aqui eu estou dando alguns exemplos para vocês podem estender isso, fazendo uma análise cada vez mais detida do que envolve cada tipo de produto, repartindo ele por quantidade de horas dedicadas. É quantas empresas daquela família já existem. Então, se você está atendendo alguém que tem uma atividade operacional, analisar aquela atividade operacional, documentação de acordo de sócio, se eventualmente existir, contrato social ou estatuto, você analisar a contabilidade daquela companhia, ou pagar algum correspondente, ou pagar algum parceiro para fazer esse tipo de análise. A quantidade de horas técnicas dedicadas àquele projeto também varia de acordo com a quantidade de empresas existentes naquele grupo. Para você fazer o levantamento, por exemplo, de restrições cadastrais, restrições judiciais, para você fazer algum due diligence, isso vai variar também de acordo com o número de CNPJs envolvidos. Outra pergunta aí para você responder a quantidade de horas com a maior precisão possível é você identificar, mesmo quando os imóveis são num único município, se existem cartórios diferentes para os imóveis do seu cliente. Então, caso você precise diligenciar para saber os entendimentos sobre as normas registrais, mesmo sendo uma única corregedoria, mesmo sendo um único código de normas, existem entendimentos divergentes entre cartórios de uma mesma localidade, o mesmo estado, o mesmo município. Então, se há cartórios diferentes, você vai ter mais quantidade de horas para fazer uma coleta segura de informações jurídicas para você dar o seu legal opinion ao longo do projeto. Você vai a cada pergunta de quantas horas eu gasto para isso, quantas horas eu gasto para aquilo, alimentando a sua planilha. Quantas horas, então, você demora para, munido dessas informações que a gente falou até agora, compilá-las num único documento, para tirar uma inteligência daquilo. Então, eu sei agora o entendimento da legislação municipal, eu sei o entendimento da legislação estadual, eu sei o entendimento do cartório, eu já analisei a documentação da empresa. Quanto tempo você demora para compilar isso e, de fato, ter algo que possa ser comparado e dali chegar a alguma conclusão? Então, seu tempo de coletar as informações é um, seu tempo de arrumar as informações em um único documento. Quanto tempo você demora para redigir os seus contratos sociais, eventualmente, se você for utilizar uma holding? Quanto tempo você demora para redigir um acordo de sócio? Quanto tempo? Então, você vai quantificar horas técnicas dedicadas para cada pedaço do projeto. O que você vai fazer em seguida é definir arbitrariamente mesmo o quanto você precifica cada uma da sua hora técnica. Uma forma muito simples de você fazer isso é se perguntar quanto você cobra por consulta. Qual é o valor mínimo que você aceita para dar uma hora do seu tempo e escutar alguém falar uma situação jurídica e você propor uma situação. Quando você cobra uma consulta verbal em horário de expediente ou fora do horário de expediente? O mínimo. E você subindo a sua régua. Quanto que você gostaria de receber por aquela hora para se sentir o profissional mais bem pago do mundo? E definir ali um determinado preço pela sua hora. Aí você vai chegar num resultado
de quanto você pode cobrar do cliente para que você, que está dedicando aquelas horas técnicas, seja remunerado por aquele serviço como um profissional autônomo. Por que eu não acho que essa é a melhor forma de precificação? Porque como empreendedor, eu vejo tudo isso que você acabou de calcular como custo. Você, como advogado, pode enxergar o seu escritório como uma empresa ou como uma empresa-emprego, onde tudo o que entra ali é para remunerar o serviço do profissional, a hora técnica do profissional que está dedicada ali naquele determinado contrato que está sendo cumprido pelo escritório. Ou enxergar como um empreendedor que isso tudo é custo. Você é um custo para a sua empresa, assim como eventualmente um advogado júnior, um estagiário, um outro profissional, qualquer parceiro que esteja executando o serviço para adimplir a obrigação jurídica que você assumiu com o seu cliente. E como empreendedor, você nunca deveria cobrar do cliente aquilo que te custa. Isso vai te colocar numa situação muito complicada em que você opera sem lucro. O segundo modelo já é uma evolução do primeiro. No primeiro, tudo que você recebe é aquilo que você gastou para poder fazer o serviço, que é remunerar o profissional da advocacia, a hora técnica. Se você que está dedicando essas horas técnicas, remunerar você ali diretamente, mas não é um retorno sobre aquilo que foi gasto no projeto. Então, o segundo modo de calcular é um retorno a cada hora técnica. Cada hora técnica investida num projeto, cada hora técnica enxergada como custo em um projeto, eu vou identificar qual é a margem de lucro que eu quero para cada hora técnica dedicada naquele projeto. Como que eu defino essa margem? Olha, você pode arbitrariamente definir como fazem alguns empreendedores de outras áreas. A cada R$1 que eu coloco, eu quero ter R$3 de retorno, eu quero ter R$5 de retorno. Então você pode arbitrariamente fazer isso. Para cada R$1.000 que eu remunere alguém no meu escritório, seja esse alguém eu mesmo ou outro funcionário do meu escritório, eu quero receber R$3.000, eu quero receber R$5.000. Você pode definir isso. E isso é muito importante porque cada hora técnica que você dedica a um projeto, você não está dedicando a outro projeto. Ao fim e ao cabo, o que você entrega para cada serviço que está sendo executado é uma quantidade de horas técnicas. Então a capacidade instalada do seu escritório, da sua rede de parceiras, totalmente alocada em um determinado projeto ou em alguns determinados projetos, está te custando a oportunidade de alocar esta mesma quantidade de hora em outros projetos. Então, definir qual é a margem de lucro que você quer ter a cada hora técnica, um mínimo de margem e uma gordura para você tentar negociar sempre no máximo, é um procedimento que funciona. O terceiro modelo é a definição de uma tabela por cada produto que você entrega. E no planejamento patrimonial e sucessório, o que você vai, ao fim e ao cabo, entregar para o seu cliente é um somatório de vários produtos de prateleira do direito societário, do direito de família, do direito sucessório. Então, por exemplo, para cada holding que eu fizer, eu vou cobrar 75 mil. Para cada acordo de sócio que eu fizer, eu vou cobrar 35 mil. Para cada estudo que eu fizer, previamente à execução do trabalho, eu vou cobrar 50 mil. Para cada testamento que eu fizer, eu cobro 10 mil reais. Para cada alteração de regime de bens que eu fizer, eu vou cobrar 30 mil reais. Então, os pedaços estão devidamente definidos cada um dos preços e ao estudar o caso de um cliente, eu vou indicar para ele aquilo que precisa ser feito e vou entregar um somatório, não por quantidade de horas, mas por tarefas a serem executadas. Então, a redação de um contrato, a constituição da PJ, a alteração do contrato depois, o testamento que foi feito preliminarmente, o contrato de namoro dos filhos daquela família ali, dos sucessores envolvidos. E aí o projeto como um todo é como se fosse um memorial descritivo com várias pequenas etapas ali do projeto devidamente precificadas. Esse modelo me agrada muito se você conseguir definir com muita clareza não a quantidade de horas que você vai dedicar, mas qual é o cliente que você está atendendo. Quando você não deve usar esse tipo de modelo de precificação? Quando você atende todo e qualquer tipo de cliente de planejamento patrimonial acessório. Desde aquele cliente que tem 60 milhões de patrimônio, que tem dentro desses 60 milhões de patrimônio 10 empresas, 8 fazendas, 25 imóveis e que tem imóveis em todo o Brasil, até aquele cliente que tem 2 empresas na mesma cidade que você mora
que tem 10 imóveis 10 imóveis para locação, que tem talvez um sítio, uma casa de praia. São perfis de cliente diferentes. E se você fala para todo mundo, você não fala para ninguém. Se você tem um cliente ideal de planejamento patrimonial e sucessório, mais ou menos definido para ser o público-alvo do seu escritório, usar desse tipo de tabela faz todo sentido e ajuda muito a você conseguir precificar o serviço que você vai executar para o cliente muito rápido. E isso ajuda você a fechar mais contratações, porque você aproveita o timing ali da venda, o contato, o lead quente. Então, para um time comercial, é muito bom saber qual é o preço praticado no seu escritório para cada pedaço do projeto que vai precisar compor aquele todo que vai ser entregue para a família. Se você estivesse reunindo, por exemplo, com empresários, fazendo uma apresentação sobre planejamento patrimonial e sucessório, na própria apresentação, ao fim de uma determinada reunião, caso alguém venha lhe abordar, não tem muito mistério para definir o preço. É conversar, mas quanto custa para fazer tal coisa? No nosso escritório a gente cobra tanto. Quanto custa para fazer tal coisa? No nosso escritório a gente vai cobrar de tanto a tanto. Esse público que está ali reunido é o seu público ideal. Um grupo de empresários locais que você reuniu e colocou ali com as características de clientes que você quer atender, com as características patrimoniais dos clientes que você quer atender. Então você consegue, no final de uma reunião, definir ali, às vezes fechar alguns contratos, passando mesmo o preço. O quarto modelo de precificação é a aplicação de um percentual sobre o valor de patrimônio envolvido no projeto de planejamento. Você pode utilizar de um percentual único para qualquer faixa de valor patrimonial, ou você definir percentuais que variem também de acordo com o volume do patrimônio. Por exemplo, até 10 milhões praticar um percentual de X%. Acima de 10 milhões praticar um percentual de X menos alguma coisa. Então, o percentual pode ser maior quanto menor for o patrimônio, para que você chegue ali, por exemplo, a uma remuneração que atinja o seu ticket mínimo para trabalhar o projeto dentro do seu escritório, para você não ter problemas no que diz respeito ao custo de oportunidade, alocando horas num projeto, deixando de alocar em outros projetos mais lucrativos. Não necessariamente você precisa incluir na sua comunicação comercial com o cliente que você está fechando um preço de acordo com o volume do patrimônio dele. Pode ser um expediente para que você chegue ao preço a ser praticado. Existe uma diferença muito grande entre definir o preço que você precisa praticar no seu produto de prateleira com a comunicação do valor do seu serviço e as técnicas de venda para você conseguir fechar uma contratação. Eu gosto muito desse modelo de percentual por vários motivos, dois muito importantes. Um deles é porque ele consegue incluir uma variabilidade com o risco técnico que você, como profissional, está assumindo ao dar o seu legal opinion e executar as mutações patrimoniais que você precisará executar, por exemplo, se fizer um planejamento com holding. E outro motivo, o nosso trabalho no escopo de planejamento patrimonial e sucessório envolve entregar o melhor resultado possível ao fim e ao cabo para o nosso cliente. Algo muito próximo do que fazem os gestores de fundos de investimento, que são remunerados com taxas de administração que são aplicáveis sobre o volume de patrimônio sob gestão. A diferença é que os gestores de fundo de investimento brigam na ponta do positivo, buscam um resultado, um alfa de desempenho, buscam um retorno positivo e às vezes cobram, além da taxa de administração, algum tipo de taxa de performance quando esse retorno é superior a um determinado benchmark ali definido. Nós, advogados, nós que trabalhamos com planejamento patrimonial e sucessório, trabalhamos na outra ponta, diminuindo os prejuízos causados, entregando eficiência no que diz respeito aos desperdícios de riqueza, por exemplo, com relação a tributos. Como diz o Warren Buffett, a primeira regra para enriquecer é nunca perder dinheiro e a segunda regra é nunca se esquecer da primeira. Então, do ponto de vista de resultado final na construção de riqueza, na transferência de riqueza, o nosso trabalho como advogado, como profissional de planejamento patrimonial e acessório, se assemelha muito à entrega de resultado para o nosso cliente.